Olá, você da loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Hoje vamos comentar sobre legislação de trânsito com o professor Rafael Cristo, o exercício, né, sobre vias, módulo vias. Você que acompanhou as aulas de vias, certamente viu que já há algumas alterações em relação às velocidades, e esse exercício também nós já atualizamos pela Lei 13.258 de 2016, certo? Então você que pretende uma vaga para a área de trânsito, certo? Segurança viária e mobilidade urbana também, você acompanhe essas dicas daqui dos exercícios. E começamos com uma questão do Fundep, de 2013, do BH Trans, do órgão BH Trans de Belo Horizonte, para o cargo de pedagogo. Vamos ver o que está na questão. O Código de Trânsito Brasileiro, importante analisar, né? O Código de Trânsito Brasileiro estabelece no artigo 61 que a velocidade máxima, então nós vamos se deter aqui na velocidade máxima que menciona o artigo 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecida às suas características técnicas e condições de trânsito. O parágrafo 1º desse artigo especifica que onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias urbanas será caracterizada na via mesmo, né? Então vamos ver assim a questão em si. Vias urbanas, que é o detalhe. Então a questão aqui fala sobre vias urbanas. As vias urbanas são quadro e estão colocadas aí. Primeira questão, item A, fala sobre 90 km por hora na via de trânsito rápido. Na verdade, a velocidade é 80, então está aqui o erro. Então já não é a letra A. 70 km por hora na via arterial. Na verdade, a velocidade é 60, outro erro também. 30 km por hora na via coletora, a velocidade na via coletora é 40. E restou a letra D, 30 km por hora nas vias locais, também conhecido como área restrita. Então, nesse caso aqui, a questão é a letra D. Uma questão bem elaborada, envolve que o candidato tenha um conhecimento tanto da via como da sua respectiva velocidade máxima, conforme o artigo 61. Então, uma questão que foi voltada para a velocidade máxima referente às vias urbanas. Então, fique atento que é uma possibilidade de questão em concurso público a distribuição das suas velocidades com respectiva nome da via. Vamos aqui para a questão de número 2, da Fundação Carlos Chagas, 2013, TRT, da 9ª Região, Paraná, do Estado do Paraná, para o cargo de técnico judiciário, segurança. A velocidade máxima permitida para a via deve ser indicada por meio de sinalização. Contudo, onde não existir sinalização regulamentadora, aqui agora se detém a velocidade máxima novamente. Então, vamos na velocidade máxima do artigo 61. Então, vamos ver como está a letra E. Letra A, 80 km por hora na estrada. Na estrada, a velocidade máxima é 60. Aqui já está aqui o erro. 40 km por hora nas vias locais. A letra B. Na via local, a velocidade máxima é 30. Muito bem. Letra C. 70 km por hora nas vias arteriais. A velocidade é 60. Na letra D, 60 km por hora nas vias coletoras. Na verdade é 40. Outro erro também. E a letra E, 80 km por hora nas vias de trânsito rápido, é a questão correta. Nesse caso aqui, 80 km por hora na via de trânsito rápido. Então, a letra E é a questão correta
no certame da Fundação Carlos Chagas, uma questão de 2013, outra questão com a mesma característica da anterior, onde ele cita vias e também a velocidade. Então é comum em concurso público o legislador que elabora a prova, ele se prender a tanto a questão da velocidade como a nomenclatura da via também. Então é uma dica importante para você que está fazendo o concurso público. Vamos agora para a questão de número 3. A questão número 3 é do CESP de 2004 para o cargo de policial rodoviário federal. Essa questão certamente ela vem dentro de vários itens, nós separamos aqui para um melhor entendimento. Com referência à velocidade, julgue os itens subsequentes. Vamos analisar esse item aqui. O Código de Trânsito brasileiro define 4 tipos de vias urbanas. Certo? 4 tipos de vias urbanas. E limites de velocidade diferentes para cada uma delas. As rodovias e as estradas são consideradas vias rurais? Então, o CTB define 4 tipos de vias urbanas, sim. Quais são esses 4 tipos? Não custa nada lembrar. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local, certo? E os limites de velocidade diferentes para cada uma delas. Também está correta essa segunda informação acerca dos limites de velocidade, são diferenciados, sim, 80 para de trânsito rápido, 60 para arterial, 40 para local e 40 para arterial, e 30 para local. A outra afirmação que ele fala, as rodovias e as estradas são consideradas vias rurais? Certamente. Então, essa questão aqui está certo. Veja bem, está certo. Então, uma dica para você que vai fazer o concurso e questões de trânsito. Venha item analisando informação por informação. O CTB define 4 tipos de vias? Sim, certo. Limite de velocidades diferentes para cada uma delas? Sim, também, correto. As rodovias e as estradas são, né? São consideradas vias rurais? Sim, também. O CESP é comum, ele no meio dos itens colocar uma outra informação, então fique atento para não for questão do CESP também, assim como as outras questões. Então, a terceira questão está o item certo. Vamos para a quarta. Agora, a quarta questão é da VUNESP de 2013, cargo da Polícia Civil de São Paulo, agente de polícia. Vamos ver que fala sobre velocidades aí. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecida às suas características técnicas e às condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, aqui nas vias urbanas de trânsito rápido. Então aqui o objeto da via aqui em questão é uma via urbana de trânsito rápido. Vamos considerar o que aqui? A velocidade máxima. Então, ele quer saber a velocidade máxima na via urbana de trânsito rápido. Tem o artigo 61. Vamos lá. 80 km por hora é a velocidade máxima na via urbana, certo? Tá ok. Então, a letra A é a questão correta, certo? Não é 90, não é 70, não é 100 e nem 60. Então, a velocidade máxima na via de trânsito rápido é 80 km por hora. Acertou a questão, avança, porque a prova é versão extensa. Então, letra A questão de número 4, letra A. Velocidade na via de trânsito rápido máxima é de 80 km por hora. Vamos para a quinta questão agora. Quinta questão é da Fundação Carlos Chagas, de 2007, essa questão do Ministério Público da União, técnico de apoio especializado em transporte, legislação de trânsito. Vejam a questão, como ela se dispõe. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima para ônibus nas rodovias e estrada, fique atento para esta palavra aqui, ó, respectivamente. Então ele quer saber o primeiro do ônibus, né? E segundo
da estrada, né? Na estrada. Então, velocidade do ônibus na rodovia, primeiro esta, e na estrada. Para o ônibus, a primeira qual é? Vamos lá. Ônibus 60 km na rodovia, não, já está errado. Para o ônibus 80 km na rodovia, também está errado. Na verdade, na C, 90 km na rodovia para ônibus, certo. 100 km está errado e 110 km está errado. Então, na rodovia para ônibus, a velocidade máxima é 90. E na estrada não é 40, nem 50, e sim 60. Fato a destacar aqui nessa questão é justamente com a atualização da lei. Automóveis, caminhonetas e motocicletas, se na rodovia a pista for dupla, a velocidade é 110 para esse veículo, para ônibus 90. Se for em pista simples, 100 para automóveis, caminhonetas e motocicletas e 90 para ônibus. Então, essa questão aqui não precisa citar se a pista é dupla ou simples, porque o ônibus, em qualquer uma das vias, quer que seja pista simples ou pista dupla, a velocidade sempre será 90. Então, ficar atento, como essa questão aqui de 2007 é a atualização da lei de 2006, só para você, candidato, perceba que aquela alteração feita na rodovia, ela pode interferir nas questões. Nesse caso específico aqui, o ônibus sempre andará 90, quer seja na via de pista simples ou de pista dupla. Então, a questão correta aqui na tela é a letra C, 90 e 60 km por hora. Também a questão 5, já bem elaborada pela Fundação CESP. É justamente isso que eu quero chamar a atenção, que é importante você analisar justamente pelas mudanças que houve na legislação de trânsito, e o Código de Trânsito está sofrendo muita alteração. Vamos analisar a questão sobre a óptica que aqui no local de ônibus fosse uma motocicleta. E se fosse uma motocicleta ao invés de um ônibus, né? Como é que ficaria essa questão aqui? Então vamos analisar. Onde não existisse sinalização regulamentadora, a velocidade máxima para motocicleta na rodovia. Nesse caso específico, para motocicleta, se a pista fosse simples, a velocidade seria 110, certo? 110. E se fosse para pista dupla, 110, desculpe, para pista simples, 100. Então veja que há uma alteração. Então, para pista simples, a velocidade seria 100 km por hora. Para pista dupla, a velocidade 110. Então, você que está fazendo concurso público tem que ficar atento para essas questões. Motocicleta em uma rodovia, se for de pista simples, 100 km por hora. Se for de uma pista dupla, 110 km por hora. Então, fique atento. Se fosse ao invés de um ônibus aqui, uma motocicleta. Essa alteração, ela certamente vai ser cobrada em concurso público. Fique atento nessas alterações. Vamos agora para a sexta questão. A sexta questão é interessante. Você deve ficar atento justamente relacionado à velocidade mínima. Veja aqui a velocidade mínima. Então, não pede mais o artigo 61 e sim o artigo 62 do Código de Trânsito Brasileiro. Ficar atento para essa questão aqui. Velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido. Então, vamos tentar saber aqui qual é a velocidade mínima na via de trânsito rápido. Mínima, então, a máxima. Velocidade mínima de 30, não. 40, sim, a velocidade adequada aqui é 40 km por hora. Fica atento aqui nessa questão, é o seguinte. Então, nesse caso, é a letra B. Essa questão aqui, o candidato deve dar atenção, porque geralmente ele confunde a velocidade mínima com a velocidade máxima. Às vezes ele está distraído na questão.
Então, como é muito comum cobrar na prática a velocidade mínima, então fica atento, a velocidade mínima na via de trânsito rápido é 40 km por hora. Caso fosse a máxima, seria 80, mas ele pede a velocidade mínima, e a velocidade mínima você encontra no artigo 62 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, uma questão aparentemente direta, que o candidato deve redobrar a sua atenção. Então não pode ter distração ao elaborar essa questão aí, ao executar ela, desculpem. Questão de número 7, sobre velocidade mínima também, só que agora para via arterial. Então, velocidade mínima na arterial. Qual é a velocidade mínima? A máxima nós já temos, 60 km por hora, é a velocidade máxima. Vamos falar então agora na velocidade mínima. Velocidade mínima é de 30 km por hora. Fica atento, porque geralmente a gente se detém mais a máxima. Nesse caso, então, a velocidade mínima é 30 km por hora. Então, tá aqui a resposta, letra B. Sétima questão, letra B. 30 km por hora da velocidade mínima na via arterial. Iremos agora para a questão de número 8. Fundação Carlos Chagas em uma via urbana local. Urbana local é aquela também conhecida como área estrita. Em uma via urbana local, sem sinalização, e na aula de via nós explicamos por que o termo sem sinalização, certo? Então, quando a gente fala sem sinalização, obedece a isso, a características das vias. O condutor poderá atingir a velocidade máxima de quanto? Aqui, 30 km por hora. É a velocidade máxima que você pode atingir na via urbana local. Então, nesse caso aqui, a oitava questão é letra A. Fica atento para esse tipo de comando no código nas questões, principalmente da Fundação Carlos Chagas. Em uma via urbana arterial, uma artéria, né, sem sinalização, o condutor poderá atingir que velocidade? Então, numa arterial, a velocidade máxima, nós já sabemos, é de quanto? Isso, 60 km por hora. Então, a velocidade máxima aqui, estabelecida pelo Código de Trânsito, é de 60 km por hora. Então, a questão de número 9 é letra D, 60 km por hora. Vamos para a questão de número 10. A 10 fala sobre a velocidade em uma via, questão de número 10, Fundação Carlos Chagas, em uma via urbana coletora sem sinalização, o condutor poderá atingir a velocidade. Então vamos falar aqui sobre a via coletora, aquela que coleta e distribui trânsito nas vias. Velocidade que você pode atingir no máximo é 20 não é, 30 também não, nesse caso 40 km por hora. A 10ª questão aqui é letra C. Em uma via urbana coletora sem sinalização, o condutor poderá atingir a velocidade alternativa C de 40 km por hora. Certo? Questão de número 11. Da Fundação Carlos Chagas também. O veículo que circula desenvolvendo a velocidade de 30 km por hora. Importante analisar essa questão. A velocidade de 30 km por hora. Em uma via de trânsito rápido, sem sinalização indicadora de velocidade, estará... Tu deve ficar atento ao quê? Qual é a velocidade máxima na via de trânsito rápido? A gente resolver a questão. 80 km por hora, muito bem. Nesse caso,
O veículo que circula desenvolvendo a velocidade de 30 km em uma via de 80 estará obedecendo o limite de velocidade mínima? Certamente não. Obedecendo a legislação de trânsito? Também não está obedecendo a legislação de trânsito. Desobedecendo o limite de velocidade máxima? Não. Desobedecendo o limite de velocidade mínima? Não, e não está desobedecendo o limite de velocidade mínima por qual motivo? O artigo 219, ele menciona o seguinte: salvo se estiver na direita, que é justamente a questão de letra E aqui, ó, obedecendo os limites de velocidade, desde que esteja na faixa da direita. Então a questão correta é a letra E, uma questão bem elaborada. Então vejam que ele utiliza da característica da via, a sua velocidade, que é de 80 km, ele estabelece uma velocidade de 30. No primeiro item, ele não menciona se está na direita ou na esquerda, então você percebe, obedecendo o limite de velocidade mínima, não, porque se estiver na esquerda, ele está cometendo infração. Obedecendo a legislação de trânsito, não, porque se estiver na esquerda, ele poderá estar cometendo infração. Desobedecendo o limite de velocidade máxima, essa é a questão mais deslocada. Então, desobedecendo o limite de velocidade mínima, sim, se estivesse na esquerda, só que ele não disse se está na esquerda ou na direita, na faixa da esquerda ou da direita, por isso você entendeu o que é faixa, o que é pista. Desobedecendo o limite de velocidade, sim, desde que esteja na faixa da direita, atendendo o artigo 219, a sua última vírgula, lá fala, salvo se estiver na direita. Nós chegamos a comentar na aula de vias. Acompanhe aí novamente a sua aula de via e perceba a importância de entender a questão do que está na redação. Então, a 11ª questão, a letra é E. Uma questão bem elaborada que exige um cuidado extremado do candidato. Vamos para a questão de número 12 agora. Qualquer uma das áreas voltada para conceito, certamente. Conceito que está no anexo 1 do Código. Fundação Carlos Chagas. Qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista ela pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, com uma largura para permitir a circulação de veículos automotores, denomina o quê? Faixa de domínio? Não, faixa de trânsito. Acostamento, a gente viu que é para circulação de pedestre nas vias rurais. Ciclovia é uma via destinada ao ciclo, e canteiro central é um obstáculo que separa a pista. Nesse caso específico aqui, a letra é letra D. Então, dê uma atenção também para os conceitos quando se trata de vias, esses conceitos que foram trabalhados no início da aula de via. Então, 12ª questão, certo? Qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, como largura para permitir a circulação de veículos automotores, denomina-se faixa de trânsito. Só para relembrar para vocês, aqui a linha divisórias, certo? E o veículo 1 aqui circulando dentro da faixa de trânsito. Então a questão aqui é a letra B. O conceito está no anexo 1, letra F, que o conceito segue uma ordem alfabética, faixa de trânsito. Só para reforçar o seu estudo. Não podemos ler todo o Código de Trânsito. Mas, Rafael, onde é que está positivado em lei que os anexos 1 tem força? No artigo 4 do Código de Trânsito, ele fala que os conceitos e definições são que estão estabelecidos em anexo. Então, sempre dá uma lida no anexo, além dele fazer entender o aspecto da questão, principalmente da estrutura da via, é uma questão que pode ser cobrada em prova, como o próprio FCC pediu nessa questão aí. Então, a 12ª questão é letra B. Essa questão aqui eu elaborei justamente para que você tenha
faça uma análise que alguns institutos, alguns certames, eles solicitam um anexo do Código de Trânsito. Então vamos lá. Uma questão que eu elaborei. O anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro apresenta algumas definições e conceitos. Essas definições e conceitos estão após ao artigo 341. O Código de Trânsito é composto por 2 anexos. O primeiro são os conceitos e definições e o segundo é a resolução de sinalizações. Sobre eles, relacione a coluna 1 com a coluna 2 e marque a alternativa que tenha a sequência correta. Vamos analisar aqui. Vejam que trata de conceito relacionado à via de pedestre. Os conceitos relacionados à via de pedestre. Vamos analisar aqui. Primeiro conceito voltado para a calçada. O segundo conceito voltado para passeio, certo? E o terceiro conceito voltado à faixa de trânsito. Destinado a pedestre é a circulação de veículo. Vamos analisar primeiramente a calçada. O item 1, calçada. Parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador. Quando eu falo livre de interferência, eu estou me referindo ao passeio. Então, se falar de livre de interferência, passeio. Destinada à circulação exclusiva de pedestre e excepcionalmente de ciclista. Então, nesse caso aqui, 2. Vamos para o segundo item agora. Qualquer uma das áreas longitudinais em que a via pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais, que tenham uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores, justamente é o item 3, que fala sobre o que? Faixa de trânsito. Então, nós temos 2, 3 e 1, que é a calçada. O que é a calçada? Parte da via, normalmente segregada, separada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículo, importante, isso para concurso público, reservado ao trânsito de pedestre, mas os condutores em si têm que estacionar em cima, e quando possível a implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. Então, a sequência da coluna ficou 2, 3 e 1. Aí certamente você vai para a questão 2, 3 e 1. 2, 3 e 1. Nós vamos para aqui a questão letra D. Então, uma questão que certamente vai levar demora um tempo o candidato responder. Então, qualquer desatenção pode ser o candidato R. Então, está aqui, ó, letra B, D, 2, 3, 1. Uma outra questão aqui fala sobre relacionar a coluna. Aqui já está tudo em tela e vai ajudar vocês já atento às atualizações da nova lei de trânsito. Certo? Onde não existir, 14ª questão, Rafael Cristo, onde não existir sinalização regulamentadora. Qual é a velocidade máxima na via rural do tipo rodovia de pista dupla? Olha aí, velocidade máxima na via rural, rodovia de pista dupla. Importante aqui relacionar a primeira coluna com a segunda. Essa é a novidade, relacionar a questão da pista dupla. Vamos analisar a coluna 1 junto com a coluna 2 e responder a questão correta. Vamos lá. 80 km por hora. Motocicleta, motoneta ou micro-ônibus? Você vai procurar aqui. Não tem nenhuma mais 80 km. Nós sabemos que a velocidade na via foi retirada 80 e os demais veículos passaram a ser 90. 90 km eu posso enquadrar a motoneta e o micro-ônibus na pista dupla, certo? E 110 para a motocicleta.
Olha a sequência aí como ficou. 3, 2, 2. Nesse caso, você vai procurar aqui na coluna onde está a sequência adequada. Nesse caso aqui, obedecendo a coluna 2, 3, 2, 2, letra A. 3, 2, 2, verifiquem aí. 3, 2, 2, letra A. Importante essa questão, ela já está atualizada. Fique atento em concurso público que houve a retirada da velocidade de 80 km e as pistas agora rodovia. Quando eu falar em velocidade de rodovia, eu tenho que citar, caso seja necessário, o tipo de pista que o veículo está circulando. Olha essa novidade aí, certamente vai ser cobrada muito em concurso público. Fique atento na questão 14ª aí. Vamos para a 15ª questão da dica importante para a prova. É comum esse tipo de questão cair em prova. Hoje a legislação está informando que se você bloquear a via sem autorização, as multas são altíssimas, de 12 vezes, 60 vezes, tem multa de 17 mil. Então fica atento no Código de Trânsito aí. 15ª questão. Por quantas horas, salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por intermédio de meios de comunicação social, a interdição da via, indicando os caminhos alternativos a serem utilizados? Então, de repente você se depara com uma manifestação, a via está bloqueada. Nesse caso aqui, essa questão é comum cair em prova, a letra é D, 48 horas. Então, tem que informar 48 horas antes de qualquer bloqueio. Na próxima aula vamos trabalhar a questão importante sobre vias. É importante que o candidato fique atento nas alterações do artigo 61 relacionado às vias, tanto as suas pistas, rodovia de pista simples e de rodovia de pista dupla. Até a próxima aula.